o tema da live de hoje, gente, foi um tema que foi solicitado aqui no Instagram, tá? Que é dor no joelho. E o foco dessa análise de dor no joelho é uma análise biomecânica, é algo que vai te direcionar para esse atendimento, tá? Então, para você gerar resultado no primeiro atendimento, pensando na questão biomecânica, já que tem várias correlações associadas à dor no joelho, né? Então, hoje o foco, o direcionamento vai ser nesse aspecto, tudo bem? Então, aproveita, já manda essa setinha aí. Sabe por quê, gente? Porque dor no joelho é algo que, segundo pesquisas aqui no Brasil, atinge 69% da população brasileira. Eu falei 69% dos brasileiros buscam um atendimento no consultório, procuram um médico por conta de dor no joelho. Então é algo que é muito relevante. E o paciente com dor no joelho, ele vive uma seara muito louca, né? Ele vive uma relação de tipo, a causa da dor do meu joelho é uma condromalácia, a causa da dor do meu joelho é uma lesão de ligamento, é uma ruptura de LCA, é um verdadeiro drama. Então, geralmente essas pessoas acabam passando muito tempo com dor até chegar a um tratamento especializado, uma avaliação mais direcionada, porque simplesmente se perdeu. Se perdeu onde? Se perdeu na avaliação. Então, a perda dessa relação aí, ela é algo que vem muito perdida. Então, o paciente vem muito perdido, tá? E o que é essa dor no joelho? Como que chega esse paciente com dor no joelho no consultório? O que eu, quanto fisioterapeuta, vou fazer para dar os primeiros passos desse atendimento e gerar resultado? Então, o paciente geralmente de dor no joelho, ele acaba frequentando muito a fisioterapia convencional, né? Ele acaba se desmotivando muitas vezes porque ele não vê um resultado. Então, quem é esse paciente de dor no joelho? Esse paciente de dor no joelho pode ser a avózinha, a tiazinha, o senhorzinho, mas ele pode ser também um adulto jovem que faz esporte, que corre. Hoje de manhã eu tava dando muita risada com minha paciente. Pausa aqui no YouTube porque voltei. Eu tava dando muita risada com minha paciente hoje de manhã, porque ela chegou dizendo, eu perguntei, e aí, como é que tá o joelho? Como ficou esse joelho? Ela falou assim, menina, depois do atendimento que você fez, a dor no joelho zerou. E eu que cheguei aqui jurando que era uma condromalácia, porque todo mundo que eu conheço tem condromalácia, por que eu não teria? E eu cheguei muito perdida e minha segunda hipótese na cabeça dela era uma trombose, porque ela tinha visto tanta gente que estava tomando vacina e que tinha um risco de trombo, de trombose, tarará, que por que não com ela e ela está nesse mecanismo? Então é muito interessante porque o paciente de dor no joelho é esse paciente perdido, é esse paciente que te procura sem saber exatamente o que ele tem e que possivelmente ele já foi lá no site de pesquisa e já colocou todas as possibilidades na cabeça dele de que é uma disfunção, ou uma condromalácia, ou uma lesão de ligamento, ou uma ruptura, enfim. Então, essa aula de hoje, essa live de hoje é direcionada para você, físio, e para você, estudante de fisioterapia, que vai sair e vai pegar esse público aí tão carente de informação. Vamos lá! E o que as pessoas hoje, fisioterapeuta geralmente, né, eu vejo os meus alunos perguntando muito, o que é relevante, professor, eu estudar, eu investir na minha área, eu direcionar, eu trabalhar um subnicho? E aí eu já começo perguntando, levanta a mão aí quem conhece alguém que tem uma dor no joelho ou quem já atendeu um paciente de dor no joelho o tempo inteiro. Então, sim, o tema de dor no joelho é algo muito relevante, é algo que a gente sempre vai precisar trabalhar.
E aí é que mora o pulo do gato. Então esse é um tema que você vai conseguir trazer esse paciente para você na sua avaliação, no seu direcionamento e na escolha da técnica específica na ferramenta. E a ferramenta que eu vou falar hoje, que vai gerar resultado e que gera, gente, gera muito resultado, é o Dry Needling, tá? Então a gente vai conseguir entender esse universo e direcionar para gerar esse resultado. Beleza? Deixa eu só atualizar aqui. Minha gente, vou confessar uma coisa para vocês. Logo quando eu me formei, eu morria de medo de atender paciente com dor no joelho. Por quê? Eu sempre ouvi dizer, e durante a faculdade eu ouvia dizer isso também, que dor no joelho era muito complexo, que dor no joelho não tinha um tratamento, que dor no joelho não tinha nada, que as pessoas faziam fisioterapia por dor no joelho a vida inteira, o tempo inteiro. Então eu achava que a maior coisa, a maior dificuldade da minha vida seria pegar um paciente de joelho. Mas parece que o universo, ele abre a porta assim, e a partir daquele momento que você declara que está com medo de viver aquilo, a vida vai lá e te coloca. Te coloca um monte de paciente de joelho, paciente com edema no joelho, paciente que não consegue subir escada, paciente que não consegue descer escada. E aí eu tinha duas possibilidades. Ou eu continuava fugindo atrás do meu medo de não atender paciente com joelho. Gente, eu rezava, por Deus, eu rezava para não atender paciente com dor no joelho. Ou eu fazia isso, ou eu ia me debruçar, já que era um público que estava me procurando tanto. E óbvio, quando a gente se forma, a gente atende o que tem, o que vem, o que dá para chegar para você, não é verdade? E eu não podia, não tinha como naquele momento fazer uma seleção. E foi a melhor escolha da minha vida, porque eu entendi que meu medo era facilmente resolvido se eu entendesse o que estava associado com uma dor no joelho. Então, a partir de agora, a gente vai transferir, dividir essa relação de dor no joelho em duas categorias. Boa tarde, Fal! Em duas categorias. A gente vai pensar no joelho com uma lesão, com uma ruptura, com um trauma, e o outro daquele paciente que simplesmente acordou com a dor no joelho. Combinado? E é essa galera que a gente vai se debruçar a partir de agora. Nesse paciente que acordou com dor no joelho, que já fez raio-x, mas que continua com a dor no joelho. Então, o primeiro público que você tem que entender é esse processo. É entender o que está causando essa dor dele, o que está associado com essa dor dele. Então, essa dor piora no movimento é a grande chave para você entender que a ferramenta do Dry Needling vai gerar resultado. Beleza? Então, é uma dor em movimento, eu tenho um grande potencial de gerar resultado. E não saia daqui, porque eu vou te dizer quais são os músculos que você vai conseguir gerar resultado no primeiro atendimento, para você que já tem a formação em Dry Needling, tá? Então se liga aí e continua anotando todo o passo a passo desse processo. E aí, com esses 575 pacientes, eu comecei a fazer uma avaliação rápida, direta, para acentuar, acelerar o resultado que eu queria com o meu paciente. E aí eu me lembro, eu vou contar caso clínico, né, minha gente? Vou contar caso clínico, porque caso clínico o Brasil gosta, os meus alunos gostam, adoram saber do processo de dor no joelho, de caso clínico. Então hoje, se é dor no joelho, tem caso clínico de dor no joelho, tá fechado já. O que acontece? Esse paciente veio pra mim na quinta-feira da semana passada, e ele, gente, sabe aquela pessoa que tá na recepção, que é super alegre, que sempre chega, vem conversar comigo, vem falar comigo, vem sintonizar na energia, e nesse dia ele não levantou. E eu achei estranho, né? Quando ele veio até a minha sala, eu vi que ele não conseguia andar e que o padrão de dor referida era no joelho. Então, arrastando o pezinho, ele deitou na maca. E a pergunta que você tem que fazer nessa chegada, e foi o que eu fiz com o meu paciente, foi: o que piora a sua dor? Ele falou flexão, fletir o joelho, olha só, e
fleti meu quadril, uma flexão de quadril e uma flexão de joelho. E tá doendo muito, tipo muito mesmo. Fiz a palpação, avaliei temperatura, não tinha edema, tinha dor ao movimento, mas tinha uma dor estranha, né? Uma dor muito alta ao toque. Então isso já abre uma janelinha aí de possibilidades para a gente avaliar, ver, sentir se tem outras possibilidades de ser aquela dor. A bandeirinha vermelha, já vi que não tinha nada vascular tão grave que pudesse gerar essa alteração na minha paciente. Então, direcionei para o movimento que ela não estava conseguindo fazer, que ele não estava conseguindo fazer. Paciente gordinho, paciente de sobrepeso, tá? Então, algo muito importante que eu avalie todas essas possibilidades. E aí, você já vai botar um parêntese aí na sua cabeça e pensar, se tem dor no joelho, essa dor no joelho, ou a causa está no pé, ou a causa está no quadril. É direto, minha gente, é muito direto. E aí você vai avaliar os ossinhos do pé, você vai avaliar a mecânica de descarga, a forma dele andar, você vai avaliar o quadril, a musculatura, a inervação, a parte vascular, tudo isso no quadril. Então, se a dor dele piorava no movimento, o que eu fui fazer? Eu fui liberar os músculos que fazem parte dessa correlação. Tá? Então, chegou o paciente de dor no joelho, vê qual o movimento. No caso do meu paciente era andar, era fletir e descer escada, tá? Era o momento de maior dor dele. Então, preciso entender. Como já é um paciente que está semanalmente comigo, eu já sei muito do que é, de como que tá o corpo dele, de como que eu vou trabalhar. Eu já tenho uns caminhos exatos que eu posso percorrer e saber como que está esse meu paciente. E aí vamos lá. Tem sensação de dor ao descer a escada? Tem sensação de rigidez, né? Onde que eu devo ir? Você tem que fazer o teste na musculatura específica. Você tem que ver quais músculos, a palpação você faz o toque, quais músculos o paciente refere dor e você tem que liberar este músculo e em seguida o nervo que inerva, o plexo, e aí sim você vai conseguir dar um resultado. E deste primeiro atendimento você já vai trazer uma possibilidade de uma disfunção visceral, que aí depois eu vou dar uma pitada nesse processo também para vocês. Já tem vídeos aqui inclusive no canal, tem vídeos aqui no Instagram em que eu já falo de algumas possibilidades dessa repercussão de dor no joelho e hoje eu vou falar com outro olhar para vocês. Então agora a gente vai ir mais profundo, mais técnico, para que você entenda quais músculos seriam ele. Então vamos lá. Paciente tem um histórico de pubalgia anterior, olha só, e hoje ele tá com dor no joelho, chegou com dor no joelho. Preciso ir no ilho-psoas. E foi o que eu fiz. Fiz a palpação no ilho-psoas, vi que tinha grande tensão, o paciente referiu grande dor. O que eu comecei fazendo? Agulhei, fiz o dry needling no ilho-psoas. Coloca aqui quem já tem a formação em dry needling, se costuma agulhar o ilho-psoas ou se você ainda continua, minha gente, indo com o cotovelo e com o dedão em cima do ilho-psoas para reduzir a dor do seu paciente. Coloca aqui pra mim, eu agulho ou não eu vou com o dedão? Eu quero saber aí quem ainda continua fazendo massacres com o seu paciente, porque minha gente dói na aula. Então, liberei o flexor de quadril, fiz o teste novamente, ele fez a flexão de quadril, a dor reduziu. Fez a flexão de joelho, a dor reduziu. Mas a minha palpação, eu senti uma tensão no reto femoral. E aí as pesquisas falam que quando você tem uma dor a descer escada, você pode ter um processo de ponto gatilho envolvido no reto femoral, tá? E geralmente mais na porção proximal, então bem próximo ali do ilho-psoas. Daqui a pouco eu venho
eu venho ler isso aqui que tá chegando coisinhas. E aí, minha gente, o que acontece? Houve toda essa atenção, né? E naquele momento fiz o agulhamento. 1 minuto depois fiz o teste novamente, flexão de quadril melhor, flexão de joelho melhor. E aí eu fui para o reto femoral. Fui para o reto femoral, existia muita tensão, muita tensão. O reto, inclusive, estava gerando uma pressão na patela, o que estava dificultando essa mobilidade dele também. Essa rigidez que estava acontecendo. Então, liberar o reto femoral também foi um direcionamento muito certeiro. Muito bom para trabalhar, né? Porque eu consigo gerar essa mobilidade melhor, eu consigo trabalhar com esse paciente. E aí, se ele tem um quadro de pubalgia anterior, e eu percebi, antes de falar dessa pubalgia, eu percebi que quando ele ia fazer a flexão de quadril e de joelho, ele fazia uma leve adução, tá? E ele referia uma fisgada na área do adutor curto. Então, outra área que eu trabalhei, então observe que vendo o movimento, vendo como esse paciente estava, vendo como esse paciente apresentava, foi aí que eu fui me direcionando para os músculos que fariam, né, parte do processo terapêutico, de quando, de como eu ia trabalhar. E aí os músculos escolhidos para esse quadro desse paciente com dificuldade de fazer flexão de quadril, flexão de joelho, rigidez, dor ao descer escada, foi um excelente resultado no final do atendimento, foi agulhar o ilho-psoas, o adutor curto, o reto femoral, tá? E acho que eu trabalhei o reto do abdômen também para gerar essa mobilidade, já que eu senti também que tinha ainda algo do mecanismo de tensão e de lesão da pubalgia. Então, esses músculos são músculos que geralmente fazem parte de um GPS. O que seria esse GPS? O GPS é o condutor, é o que vai lhe facilitar o seu caminho, que vai criar um atalho diante desse processo, tá? E aí depois eu vou avaliar a parte vascular, vou ver a artéria femoral, vou ver a artéria ilíaca externa, a artéria ilíaca interna. Eu vou amplificar esse processo. Mas pesquisas mostram que ao trabalhar o músculo, tá, eu consigo ter uma redução desse primeiro atendimento. E aí, no segundo atendimento, o atendimento, gente, ele é um quebra-cabeça. Todo atendimento, você faz uma reavaliação, você faz um trabalho, você faz uma abordagem, você conhece aquele paciente novamente para ver se aquilo está adequado, que você escolheu, como você vai fazer, né? Você vai trabalhar diante desse processo. E aí, como que eu fui descobrir esse benefício rápido de gerar um GPS? Gente, com a prática clínica, com estudo muito profundo de pontos gatilhos, de trigger points, de mecanismos de ação, de biomecânica, de análise, foi esse que foi o pulo do gato. E quando eu fiz em um primeiro paciente, né, com muita dor, essa primeira paciente inclusive foi minha mãe, minha mãe tinha muita dor ao descer escada. Eu vi esse primeiro resultado e comecei a criar esse GPS, a direcionar para músculos específicos e ir fazendo teste, liberando e vendo. Então, o atendimento, ele não é estático, tá? Eu faço a manobra, eu faço a técnica, eu peço o movimento novamente para ver se o movimento tá bom, se o paciente conseguiu melhorar, se reduziu a dor. Então, eu vou construindo. Se no atendimento posterior esse paciente me refere que a dor voltou na mesma intensidade, opa, preciso investigar outras questões, tá? Por que essa dor não voltou? Será que tem uma correlação visceral? E pode ter sim, tá, gente? Pode ter uma correlação associada com o rim, com uma pitose renal, uma descida do rim, e aí alterar toda a inervação. E aí a gente vai traçando essa cadeia e vai montando esse quebra-cabeça com o nosso paciente. E por que o Dry Needling, gente, é uma ferramenta
chave para o tratamento de dor no joelho. Vou falar de dor no joelho, vou falar de várias outras coisas, porque eu consigo gerar resultado em 1 minuto e as publicações mostram. E quando eu falo resultado, é o alívio da dor do seu paciente para você construir esse quebra-cabeça. Então eu consigo liberar a musculatura até para fazer um teste mais específico, para ver se alguma lesão de LCA, alguma ruptura, né, algo do tipo. Eu consigo dar um conforto, eu consigo modular o meu paciente, né? Muito claro. E Sibeli, o que vai acontecer se eu não tiver o dry needling como uma ferramenta no meu consultório para liberar esses músculos que fazem parte de um GPS, de um direcionamento, de que tem músculos em tensão? Bom, você vai levar 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos com a mão para você soltar essa musculatura, né? Você vai demorar mais tempo, vai se desgastar muito mais, vai suar, como eu digo, não vai ficar princesa e nem príncipe para gerar essa relação. E aí, em quanto tempo você vai sentir esse resultado? Para você que é recém-formado, você vai sentir muito, mas depois de alguns anos, a dor nas mãos, a dor no punho, a dor nos braços é algo que vai pesar muito, né? E a pergunta que sempre os alunos me fazem é: e de quanto em quanto tempo eu devo agulhar, fazer o dry needling nessa dor do joelho? De quanto em quanto tempo? Olha, depende do quadro. Se eu tenho um paciente que fiz o primeiro atendimento, ele chegou com 24 horas, eu fiz o segundo atendimento, e nesse segundo atendimento ele manteve a melhora, ok, eu vou aí pensar por que essa musculatura está entrando tanto em tensão. Por que ela não está conseguindo entrar na sua fase de relaxamento, de repouso, né? Por que não? Então, isso vai dificultar? Não, isso vai ajudar. Porque aí você vai ver, olha, eu liberei o reto femoral, então vamos lá. A dor ao descer a escada melhorou? E o glúteo? Será que o glúteo está ativo? Está sendo ativado ou não está conseguindo ativar? Tá? Eu vou tendo toda esse processo e aí já na minha maca ali, ó, eu começo a fazer exercício de estabilização, eu começo a trabalhar o glúteo dele, eu começo a ensinar técnicas de liberação. Eu gosto muito de passar para casa, quando eu vejo que tem uma grande hipertonicidade, a liberação com bolinhas de tênis na área do reto femoral. Ensino o paciente a ficar de decúbito ventral, botar a bolinha e fazer movimentos de flexão, de extensão do joelho bem devagarzinho, para ir soltando aquela estrutura. Então, eu passo o exercício de liberação daquela estrutura, de liberação miofacial, e passo o exercício de fortalecimento, porque não vai adiantar você não gerar esse trabalho de fortalecimento com o seu paciente. Então, libera o reto femoral, estabiliza, fortalece glúteo, libera o adutor, tenta entender o porquê que o adutor está entrando em tanta tensão, né, diante desse processo, e aí você vai gerando esse equilíbrio para o seu paciente. Então, dor no joelho, o GPS dos músculos que eu estou te dizendo vão gerar resultado. Mas se você não prescrever exercício para o seu paciente na maca e para casa, a efetividade dessa melhora da dor no joelho não vai se manter. Você vai perder resultado. Tudo bem? Então, é algo que você vai ter que fazer isso aqui, ó, balancear com o seu paciente entre a liberação e entre o fortalecimento. Sibeli, e será que uma dor no joelho pode ter origem associada a uma cicatriz no abdômen? Pode ser que sim. E aí, existe um teste que nós fazemos, que é a inibição da cicatriz na área abdominal, por exemplo, e ver se a amplitude de movimento mudou, se o paciente refere melhora dessa dor. Tudo bem? E aí a gente vai gerando essa relação de equilíbrio para o nosso paciente. E onde que eu vejo, gente, que os fisioterapeutas que já têm o dry needling erram? Para mim é muito claro, falta um direcionamento específico.
muitas vezes não adianta você ter, por exemplo, uma maca como essa aqui que eu tenho, de flexo de extração 500Z, uma maca super cara, super cobiçada, se você não sabe quando usar e como usar. Eu costumo dizer que uma mão no lugar certo ela ajuda, mas uma mão no lugar errado ela atrapalha pra caraca, tá? Então você precisa saber usar a ferramenta. E eu vejo que muitos colegas que têm o dry needling não sabem utilizar de forma adequada porque não tem um GPS, não tem um atalho, não sabe quais músculos deve realmente trabalhar naquela disfunção. Tudo bem? Então essa relação de equilíbrio é o que eu acho que falta. E eu ainda não consigo entender por que tem tantos colegas que ainda não investiram em entender profundamente a anatomia e as técnicas que utiliza para a liberação miofascial, e principalmente eu não entendo como tem gente ainda que não tem o dry needling. Eu realmente não entendo. Vou começar a ler aqui agora as perguntas. Celnice Melo, boa tarde. A minha dor é do tornozelo até o quadril. Quando muda, dá tempo e queimação. Ô, Celnice, então, existem várias causas, né, associadas a essa dor no tornozelo, a essa dor no quadril. Então, assim, você precisa procurar um fisioterapeuta que trabalhe com dor, que já tenha experiência, que consiga fazer uma avaliação direcionada, porque eu posso te dar vários caminhos aqui e não ser nenhum deles. Então, a melhor parte aí, coloca aí de onde que você está falando, qual é o estado, para ver se tem algum aluno aqui que esteja online. Meu querido Darzé, Belly, quando eu manipulo, por exemplo, o nervo femoral, o nervo nervoro, capta essa informação e relaxa o quadríceps. Deve ter algum mecanismo parecido no dry. Sim e não. Quando a gente está falando do agulhamento a seco, Darzé, a gente está falando de equilíbrio nesses mecanismos químicos e elétricos. Então a gente vai reduzir a concentração de substância química que está ali, que está mantendo essa contração, a acetilcolina, a bradicinina, a prostaglandina, tá? É isso que o dry needling vai fazer. Então ele vai relaxar aquela relação. Mas concordo com você que liberar o nervo femoral é de total importância, nervo nervoro, para que você tenha um resultado muito melhor. A gente fala, gente, que nessa cadeia, uma pirâmide, né, de projeção e de importância diante desse processo, quando a gente libera algumas estruturas, o nervo vai modular muito melhor o músculo. Então, o resultado é sensacional. Mas o dry needling tem comprovação de liberar essa musculatura sim, de gerar um excelente resultado diante desse processo. Oi, Mônica! Que prazer te ver! Mônica do Rio, minha colega físio. Sucesso aí nos lançamentos. Gente, alguma dúvida específica de dor no joelho? Eu vi agora que já são 2 horas e minha paciente já está ali na recepção. Ai, Darzé tá aí, que delícia! E fora, Darzé, todo aquele processo que eu aprendi com você, né? Da parte emocional envolvida. Então, super concordo. Gente, super sigam aqui esse colega, ó, Maurício Darzé, que tem uma escola aí de autocura muito sensacional e com a linha muito bacana para trabalhar o paciente na psique, para gerar um resultado muito massa. Alguma dúvida, minha gente, específica de dor no joelho? Ok, meus amores? Excelente tarde de atendimento para vocês. Muito bom sempre almoçar com vocês. É almoço mesmo, porque o almoço tá aqui, né? O almoço tá aqui, ó, e nem desce. Semana que vem eu volto, mas quem sabe essa semana, hein? Se eu tiver aí muito sem fazer nada, eu volto para fazer uma gravação a mais aqui. Não esquece de me seguir lá no YouTube, de inscrever no canal e de continuar aqui com a gente, tá bom? Um beijo, excelente semana para vocês.